Alice encarava a tela de seu computador, os olhos iluminados pelas luzes vibrantes que dançavam em seu setup de streaming. Ela sorria para os milhares de espectadores que comentavam freneticamente: "Vocês são incríveis. Obrigada por todo o apoio. Vocês me ajudaram a chegar onde estou hoje", disse, enquanto encerrava mais uma live. A casa estava silenciosa quando ela tirou os fones de ouvido. Era um contraste quase sufocante com o burburinho constante de sua audiência. Depois de fechar o computador, Alice se levantou e foi até a cozinha buscar algo para beber. O piso de madeira rangeu sob seus pés descalços, ecoando pelo vasto salão da mansão. Ela tinha se mudado para ali há alguns meses, fugindo da confusão de sua antiga vida, em um apartamento pequeno na cidade. Embora amasse o espaço e a privacidade, a casa tinha algo que a incomodava, uma sensação de que não estava sozinha. No caminho de volta para o quarto, ela notou uma porta entreaberta no final do corredor. Era o sótão. Ela tinha certeza de que havia trancado aquela porta, mas talvez estivesse enganada. Aproximou-se e a fechou com firmeza, tentando afastar a ideia de que algo estava errado. "É só sua imaginação", Alice murmurou para si mesma. A semana seguinte foi marcada por uma sucessão de eventos que Alice tentava ignorar, mas que pareciam se intensificar a cada dia. Ela acordava pela manhã para encontrar cadeiras afastadas da mesa, luzes acesas que tinha certeza de ter apagado, e pequenas coisas, como canecas ou livros, fora do lugar onde os deixara. No início, atribuiu tudo à sua própria distração, mas a frequência com que essas coisas aconteciam começou a abalar sua convicção. Durante uma de suas lives, enquanto conversava animadamente com um chat, um espectador comentou algo que a fez gelar: "Tem alguém passando atrás de você." O comentário foi seguido por outros dizendo o mesmo. Alice olhou para a tela e riu nervosamente, ajustando a câmera. "Deve ser só minha sombra. Essas luzes sempre fazem coisas estranhas", disse, tentando soar despreocupada, mas o nó em seu estômago dizia outra coisa. A sensação de estar sendo observada ficou insuportável. Então ela ligou para Laura e implorou que fosse passar um tempo com ela. "Essa casa é linda, mas é assustadora", disse Laura, enquanto passeava pelos corredores compridos e cheios de portas. O silêncio na mansão era quase palpável, interrompido apenas pelo ranger ocasional do piso de madeira. Quando chegaram ao banheiro, Laura parou abruptamente e apontou para o espelho. Havia marcas de mãos pequenas, como se alguém tivesse passado os dedos no vidro embaçado. Alice sentiu um calafrio, mas balançou a cabeça, tentando afastar o medo. "Deve ser resquício de algum produto de limpeza", disse, mas sua voz tremeu ao final da frase. Naquela noite, enquanto conversavam na sala de estar, um som distinto ecoou pela casa. Era um ranger lento, que parecia vir de cima. Laura olhou para o teto, pálida. "Você ouviu isso?" Alice assentiu, pegando uma lanterna que mantinha perto da porta. "Vamos acabar logo com isso", disse, tentando soar corajosa. Subiram as escadas juntas, cada degrau rangendo como se gritassem em protesto. Ao chegar ao sótão, Alice abriu a porta com cuidado, e a escuridão lá dentro parecia respirar. Com a lanterna, iluminou o espaço cheio de poeira e caixas velhas empilhadas em cantos. Nada parecia fora do comum, mas o ar estava denso, carregado de uma energia que parecia pressionar contra suas peles. Laura deu um passo para trás. "Vamos sair daqui. Isso não está certo", sussurrou. Alice concordou, mas, antes de fechar a porta, ela teve a estranha sensação de que algo estava escondido, observando-as das sombras mais profundas. Vitor, um amigo de longa data, visitou Alice no fim de semana seguinte. Ele percebeu que ela estava mais tensa do que o normal. "É só o estresse das lives. E essa casa enorme não ajuda", disse ela, tentando parecer casual. Enquanto conversavam, Vitor ouviu um ruído vago vindo do teto. Ele olhou para cima, franzindo a testa. "Você tem ratos aqui?" perguntou. Alice deu de ombros, mas o desconforto era evidente. Naquela noite, Vitor acordou com um barulho alto vindo do corredor. Ele saiu do quarto e viu uma sombra movendo-se rapidamente. Ao tentar seguir, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Alice, acho que você devia chamar a polícia", disse na manhã seguinte. Ela concordou, mesmo achando que poderia ser apenas paranoia. A visita da polícia parecia promissora no início,
mas rapidamente se tornou mais um capítulo frustrante na espiral de eventos inexplicáveis que assombravam Alice. Os dois oficiais, experientes, caminharam pela mansão com lanternas e olhares atentos, explorando cada canto do sótão, os armários dos quartos e até os espaços menos óbvios, como o porão úmido e as passagens entre os cômodos. Apesar de suas buscas meticulosas, não encontraram nada além de poeira e móveis antigos. Essa casa é tão grande que seria fácil para alguém se esconder aqui por dias, talvez semanas, sem ser notado, comentou um dos policiais, enquanto fechava a porta do sótão. Suas palavras foram ditas em tom casual, mas para Alice, soaram como uma sentença de terror. Ela ficou parada no corredor, os braços cruzados apertadamente contra o peito, sentindo um frio que vinha de dentro. Quando a polícia foi embora, a sensação de segurança que esperava sentir nunca chegou. Naquela noite, Alice tentou afastar os pensamentos sombrios com uma live. Sentada em sua cadeira confortável, rodeada pelo brilho colorido do setup, ela começou como sempre fazia, lendo comentários e interagindo com sua audiência. Porém, por trás de seu sorriso carismático, seus olhos frequentemente se desviavam para os cantos da sala. O ambiente parecia mais opressivo do que o normal, como se algo estivesse à espreita, apenas fora de sua visão. Então aconteceu. Um estrondo alto e seco ecoou pela casa, reverberando pelas paredes e fazendo sua cadeira tremer. Alice congelou, o rosto perdendo toda a cor. Seus olhos se voltaram instintivamente para o teto, onde o barulho parecia ter origem. O chat explodiu em mensagens frenéticas. Você ouviu isso? Tem alguém aí? Chama a polícia agora. Ela engoliu em seco, a respiração ficando pesada. O som veio de novo, mais baixo, mas ainda distinto. Era como algo ou alguém movendo-se no sótão, arrastando-se pelas vigas. Alice colocou uma mão sobre a boca para abafar um suspiro de pânico. Seu público, percebendo sua expressão de medo, continuava a digitar em caps lock. Não suba. É uma má ideia. Alice, não. No entanto, a combinação de curiosidade mórbida e a pressão para não parecer fraca diante de milhares de espectadores começou a tomar conta dela. Pegando o celular com as mãos trêmulas, Alice decidiu investigar. Ela tentou convencer a si mesma de que era apenas um animal ou algo caindo, mas a voz de um dos policiais ressoava em sua cabeça. Alguém poderia se esconder aqui por dias. Subiu as escadas lentamente, o celular transmitindo ao vivo cada passo, capturando o som do piso rangendo sob seu peso. A escuridão parecia se aprofundar a cada degrau, como se a casa estivesse conspirando contra ela. O bate-papo ficou ainda mais frenético, com emojis de medo e mensagens de alerta pipocando na tela. Quando chegou à porta do sótão, Alice parou. O silêncio agora era ensurdecedor. Ela respirou fundo, segurando a maçaneta fria com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Empurrou a porta devagar, o som da madeira rangendo ecoando como um grito. Atrás dela, a escuridão do sótão parecia viva, pulsante, esperando por ela. No sótão, Alice entrou com passos hesitantes, a luz fraca do celular iluminando o espaço claustrofóbico. O cheiro de poeira e mofo era sufocante, e o som de seus próprios passos parecia ecoar infinitamente, como se o ambiente estivesse zombando de sua presença. Quando a luz revelou as primeiras imagens na parede, Alice parou abruptamente, o coração martelando tão forte que parecia audível. As paredes estavam cobertas com fotos. Não eram apenas fotos comuns, eram imagens suas. Algumas datavam de anos atrás, muito antes de sua fama, capturando momentos que deveriam ter sido privados. Ela caminhando na rua, conversando com amigos, até mesmo em sua antiga casa. Cada detalhe gritava obsessão. Algumas imagens estavam rabiscadas, outras destacadas com setas e palavras incompreensíveis escritas à mão. Mais adiante, viu colchões velhos amontoados, cobertos por lençóis encardidos. Ao lado, pilhas de embalagens de comida e garrafas vazias, provas de que alguém tinha vivido ali por muito tempo. Ela não conseguiu evitar dar um passo para trás, a repulsa e o terror misturando-se em uma sensação sufocante. Sua respiração ficou pesada, e ela lutou para não perder o equilíbrio. A luz tremeluzente do celular refletiu em algo metálico. Sobre uma pequena mesa improvisada, havia uma faca, afiada e reluzente. Ao lado, cadernos empilhados. As capas estavam gastas, mas uma rápida olhada revelou rabiscos desconexos,
palavras e frases como "ela é perfeita e ninguém vai tirá-la de mim". Alice sentiu uma náusea avassaladora ao perceber que estava no meio de um santuário doentio dedicado a ela. Antes que pudesse reagir, um som atrás dela congelou no lugar. Passos, rápidos e pesados, avançavam em sua direção. O pânico tomou conta de seu corpo, e ela girou o celular instintivamente, tentando iluminar a escuridão atrás de si. A luz revelou um homem. Seu rosto estava pálido, o olhar fixo e vazio, mas carregado de algo visceral e predatório. Ele estava a poucos passos dela, seus movimentos rápidos e decididos. Alice tentou gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. O celular escorregou de sua mão trêmula, caindo no chão, e capturando imagens frenéticas enquanto girava, revelando flashes do homem se aproximando, e do terror estampado no rosto de Alice. O chat da live explodiu em mensagens de pânico e desespero. "Saia daí! Chame ajuda! Alguém ligue para a polícia!" O invasor avançou com violência, e o som do impacto preencheu o sótão. A câmera continuou a transmitir, capturando movimentos desconexos e o som de luta, até que tudo ficou em silêncio. A última imagem foi a do olhar vazio do homem, agora voltado para o celular, antes de ele o esmagar com um único golpe, encerrando a transmissão de forma abrupta. A polícia encontrou a casa em um estado de abandono dias depois, envolta em um silêncio opressor, que parecia engolir todo o ambiente. A porta da frente estava entreaberta, os móveis cobertos por uma fina camada de poeira, como se o tempo tivesse parado. No sótão, a cena que os oficiais descobriram era de um horror indescritível. O corpo de Alice estava cuidadosamente posicionado, quase como uma macabra exibição, com as mãos cruzadas sobre o peito, e os olhos abertos, fixos em um vazio infinito. Fotografias dela, algumas rasgadas, estavam espalhadas pelo chão, e palavras incoerentes estavam rabiscadas nas paredes, como uma espécie de manifesto delirante. Ao lado do corpo, encontraram um diário com uma capa de couro desgastada, cheio de páginas escritas em uma caligrafia apressada e irregular. As primeiras entradas falavam sobre a fascinação do invasor por Alice, descrevendo sua voz, seus gestos, e até os momentos que ela acreditava serem privados, observados através de janelas ou câmeras escondidas. À medida que avançavam, os escritos se tornavam mais sombrios, detalhando planos meticulosos para invadir sua vida e, finalmente, conectá-los para sempre. A última transmissão de Alice, que capturou parte do ataque, tornou-se um fenômeno na internet, assistida milhões de vezes. O vídeo era interrompido abruptamente, deixando um rastro de dúvidas e especulações. Embora o invasor tivesse desaparecido sem deixar rastros, o diário fornecia um vislumbre perturbador de sua mente distorcida. Mesmo assim, a identidade dele continuava um mistério, alimentando teorias sombrias de que ele ainda estava à espreita, talvez esperando por sua próxima vítima. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.